Estamos de volta ao pôr do sol, agora para a última edição da série, que não, enfim, apenas desta semana. Já que amanhã vamos ter um pequeno compacto, mas deixe-me dizer-lhe que é com muito prazer que chegamos até aqui ao fim de 4 anos de emissões diárias do pôr do sol, com assuntos diversos, convidados diversos, naturalmente, e assuntos que têm merecido a sua atenção e a sua participação. Agradeço logo de entrada o facto de ter estado connosco ao longo de todo este tempo, dizendo, mais uma vez, que esta é a última edição do Pôr do Sol em direto. Como prometido, vamos falar de astrologia, este é o tema central. Contamos com 3 convidados, a quem eu agradeço o facto de estarem connosco. Maria Flávia Monserrat, uma autoridade na matéria, bem como José Augusto, muito obrigado também, e uma nova autoridade, Helena Sofia, que recém-formada em astrologia é, de resto, também uma mais-valia nesta edição, ela que tem servido de ponte alguns dos convidados que nós temos tido aqui ao longo destes 4 anos. É da astrologia que vamos falar em 2 tempos, que é um auxiliar do autoconhecimento, certo? Sim, com certeza. Quer dizer, é uma linguagem milenar que eu considero sagrada, porque é uma linguagem que transcende, digamos, os conhecimentos do ser humano e que nos devolve a consciência da nossa relação com a ordem do universo e nos ensina as etapas do nosso caminho enquanto aqui andamos, não é? Portanto, é uma espécie de mapa da estrada. A astrologia diz-nos onde é que vai haver conflitos, onde é que a paisagem tem um abismo, onde é que começamos a subir, onde é que podemos descer, quer dizer, é um guiar, digamos, é um guiar de todo um caminho de contínua transformação, que existe com ou sem astrologia, digamos. As pessoas é que não têm a noção. Eu acho que um dos equívocos desta cultura materialista, há muitos equívocos e limitações, mas uma delas é a falta de noção de movimento. As pessoas não sabem que tudo está sempre a mudar e a ser transformado. Nós não vamos ser iguais quando sairmos daqui, os planetas já não estão no mesmo sítio, já não vibramos da mesma maneira, quer dizer, estamos em contínua transformação. E a astrologia dá-nos exatamente a referência da direção dessa transformação. Não é à toa, não é por acaso, nós vimos de um passado para um futuro melhor, isso é que se chama evolução, não é? E a astrologia dá-nos a direção dessa evolução e os tempos desse percurso, que é absolutamente fantástico. O autoconhecimento, mas ainda assim a grande maioria das pessoas busca, enfim, uma visão do futuro. Pois, a grande maioria das pessoas não sei se continuam a procurar, mas em geral posso concordar essa a ideia, que sim. Não é? Só que o futuro não existe. O futuro é uma consequência do eterno presente. E o presente... a perceber melhor esse raciocínio. Eu vou tentar explicar. Portanto, o futuro não existe. E o que existe é um futuro permanente, um eterno presente. Só que esse presente, quer seja nas nossas vidas, quer seja na vida em geral, está a ser uma consequência do que foi o nosso passado. Ora, se eu, quando quero mudar a minha vida, ou quando ela não me agrada por qualquer razão, não me for analisar, perceber porque é que ela está daquela maneira e perceber que ela é uma consequência de tudo o que eu transporto do meu passado, claro. Eu vou, que é assim que as pessoas vivem, a maior parte, ou seja, ficam condicionadas e presas pelo passado. Se eu tivesse feito, se eu tivesse dito, se eu tivesse vindo, se não tivesse acontecido. Portanto, a culpabilizarem sempre... Hoje. Exatamente. Enfim, é uma frase feita. A culpabilizarem sempre algo ou alguém ou a si próprios por algo que não resolveram no passado. Então, como aquilo é desagradável, projetam para o futuro. Mas quando eu tiver, se eu for, se vier, se acontecer, se me aparecer não sei quem. Claro que esse futuro não vai aparecer se eu não mudar o presente, o futuro vai ser igual. Então, quando as pessoas vêm a uma consulta de astrologia, mesmo que, no fundo, trazem sempre, e todos nós temos um pouco da ansiedade, da curiosidade de ver como é que as coisas vão ser, o que o astrólogo faz, pelo menos da maneira como nós aprendemos, é exatamente situar essa pessoa no contexto da sua evolução. Ou seja, perceber que na viagem, que é uma encarnação, perceber de onde é que a pessoa vem, para onde vai em termos de onde é que pode chegar, a que nível é que pode chegar e em que ponto dessa viagem é que está. E, portanto, aí, mesmo que Mas se a pessoa não mudar, não há futuro, não há, enfim, quer dizer, mapa astral... Pode haver futuro, mas não em termos de evolução de consciência. Quer dizer, continua a ser a mesma coisa. Vamos supor que eu tenho uma relação que não me agrada. Se eu ficar à espera que a minha vida vá mudar naquela relação, se eu estiver à espera que a minha namorada vá mudar um dia, ou que me apareça uma princesa melhor que aquela, nesse sentido não vai mudar. Porque se eu não mudar, eu vou continuar a atrair as mesmas pessoas que me vão espelhar o meu problema de relação.
Helena, e o que é que, enfim, durante quanto tempo aprendeste o que sabes hoje? Eu estudo há 10 anos. Há 10 anos? Comecei a dar cursos de astrologia há 2 anos, portanto, convidei a Maria Flávia há 4, ela teve cá em 99, mais o Augusto, e foi um pouco o princípio da astrologia aqui na Madeira. Entretanto, o José Augusto veio dar 2 anos, portanto já temos 4 anos de primeiro ano na Madeira. Os últimos 2 fui eu que dei e portanto estou a pensar avançar para um segundo. A Maria Flávia tem no Kiran, no Centro Português de Astrologia, já 5 anos de astrologia, portanto, para alguém que queira seguir até ao fim. E eu penso avançar com o segundo ano já para o ano. De maneira que é um pequenino, um caminhar devagarinho, mas acho que vai lá. É imutável tudo isto ou há uma permanente evolução ou pelo menos uma permanente descoberta? Digamos que o que é imutável são as leis que regem o universo. O universo. Ele é regido por leis eternas e que não há como fazer que não seja assim, graças a Deus. Os homens não têm poder de alterar as leis. A interpretação é que vai conhecendo novos métodos. Agora, o que acontece é que a astrologia é uma linguagem simbólica e o símbolo é elástico, no sentido que o símbolo é o de uma direção, ele aponta uma via de totalidade, porque nós, pelo discurso mental analítico, não temos como ver o todo, e o símbolo desperta em nós memórias que nos dão uma intuição do todo, não é? E esse símbolo ele é recebido pelas pessoas em função do seu nível de consciência. Ou seja, uma pessoa mais evoluída pega num símbolo e faz dele qualquer coisa de lindíssimo. Uma pessoa mais limitada vai dizer qualquer coisa daquele símbolo que pode não ser errado, mas que não tem a amplitude que tem o que outra pessoa dizia, porque a consciência dela ainda não está lá ainda, não é? Eu costumo dizer que ninguém assina nada acima do seu nível de consciência. Portanto, esses símbolos estão sempre a adaptar-se não só à evolução das pessoas, como à evolução das civilizações e da sociedade. Portanto, consoante a cultura, consoante a visão que uma determinada sociedade adquiriu em termos de capacidade de percepção, assim o símbolo ganha uma dimensão. É por isso que neste momento a astrologia realmente está a ganhar cada vez mais e vai ganhar cada vez mais a sua verdadeira dimensão, porque as pessoas também desenvolveram muito a sua mente, neste caso inferior, o hemisfério esquerdo, mas desenvolveram muito, o século XX desenvolveu imenso o poder mental e criou seres que têm capacidade, tão como que já maduros, por assim dizer, para abrir o hemisfério direito, ou seja, para abrir o lado intuitivo e criativo da mente, não é? E quando as sociedades não chegam a um determinado nível de evolução mental, não têm como apreender linguagens que, na sua essência, são mentais. Eu costumo dizer que a astrologia é a linguagem mais inteligente do mundo. Ela faz apelo à intuição, à compreensão, à visão maior das coisas, não é? E, portanto, essa relação entre o que a astrologia propõe e o que os homens sabem fazer dela, ou recebê-la, ou entendê-la, eu diria que é um permanente diálogo, em permanente também evolução. E permanente descoberta também. Exatamente. O que o astrólogo faz, enfim, em presença das questões de um cliente, é um aconselhamento, é uma terapia? Onde é que chegam esses contactos? É assim, eu acho que basicamente é um aconselhamento, não é? Porque, como pegando na sua pergunta de ainda há pouco, o futuro não existe em termos lineares, portanto vai ser uma consequência do passado, mas é óbvio que, como a Maria Flávia dizia há pouco, com a nossa intuição e com a percepção do todo, nós percebemos, se quiser, se eu percebo a viagem da pessoa nesta encarnação, portanto eu vejo o futuro no sentido onde é que ela pode chegar. Agora, se chega ou não é que nós não sabemos, porque depende do que ela, com o seu livre-arbítrio e com o seu nível de consciência, vai fazendo a cada momento e como vai resolvendo cada Portanto, há uma crise. previsão, pode haver uma previsão de um caminho a percorrer. Se a Exatamente. pessoa conseguir percorrer Há esse uma caminho, frase, posso acrescentar? Claro. Há uma frase que eu acho muito bonita, que diz assim: os astros propõem, mas não dispõem. certo, e é o entendimento. E é isso, no fundo. Então, O homem tem que acrescentar com a sua vontade e o seu livre-arbítrio. E nesse sentido, se nós lhe descrevermos a cada momento o que é que a crise representa, a duração da crise e o que é que ela pode fazer de bom com aquilo, isso é um aconselhamento. Claro que eu também considero, e tenho visto isso nos últimos tempos, que há sempre um lado terapêutico. Eu, pessoalmente, não faço terapia no sentido de venha cá todas as semanas para irmos analisando, porque não tenho conhecimentos técnicos para isso, mas o próprio ato da consulta é um pouco terapêutico. Porquê? Porque, aliás, há uma técnica em psicologia que é exatamente a terapia narrativa.
em que o psicólogo põe a pessoa a narrar toda a sua vida e depois pega naqueles lados que a pessoa não gosta ou que estão mal resolvidos ou que estão mal integrados, vai corrigir e põe a pessoa a recontar a história bem contada, digamos assim. Ora, no fundo, quando nós descrevemos o passado da pessoa, esse futuro possível, potencial, onde ela pode chegar à medida que for trabalhando as suas crises e for elevando a sua consciência, acaba por ser terapêutico, porque no fundo é uma relação, e a prova disso é muito engraçado, que uma consulta demora 1h30, 2 horas, e normalmente quando as coisas correm bem, as consultas acabam e as pessoas ficam com a sensação que tiveram 5 minutos connosco, 7 minutos connosco, porque há ali uma dimensão que nos ultrapassa, não é? Portanto, é como se fosse um encontro entre a alma do astrólogo e a alma da pessoa. Ou às pessoas menos identificadas, enfim, que estão presas ao ecrã neste momento, como corre essa 1h30, em moldes normais? No meu caso, claro que eu aprendi com a Maria Flávia, como toda a gente Portanto, sabe. a linha mas naturalmente filosófica ficamos abertos claro, a mais qualquer mas é óbvio que qualquer astrólogo, por muito que aprenda com uma pessoa, por muito que leia nos livros, nós temos sempre uma forma própria de fazer. Naturalmente. Exatamente porque nunca vimos um horóscopo igual àquele que está ali. Cada pessoa tem o seu horóscopo único, então uma pessoa que está à nossa frente é uma pessoa única. Então aquilo é sempre um momento único. E nós vamos filtrar, lá está, através do nosso grau de cultura, o nosso grau de consciência, a nossa disponibilidade emocional e amorosa, etc. Então, no meu caso, o que é que eu faço? Quando a pessoa vem, já deu os seus dados de nascimento, temos o horóscopo elaborado, pinto à frente da pessoa durante 5 minutos, isso também me permite acalmar um pouco e estar receptivo e sentir a pessoa que está à minha frente. Faço uma pequena introdução de como é que se vai processar a consulta e que tipo de astrologia é esta, para que a pessoa não tenha falsas expectativas em relação à consulta. Claro. Portanto, explico logo que tipo de astrologia é, como é que vai funcionar, para exatamente quem vai só à procura de ver o futuro. O futuro naquele sentido de qualquer coisa, claro, perdão, que venha de fora, fica logo desiludida. E depois descrevo o projeto geral, então, da vida da pessoa, de onde é que ela vem, em termos de outras vidas, em termos da sua memória, da sua infância, do seu passado, para onde vai, onde é que pode chegar. E depois há uma segunda parte da consulta em que então lemos aquilo que nós chamamos os trânsitos, que nos descreve o momento atual. E quando eu digo o momento atual, é o ano passado, o ano que vem, portanto, essa fase da vida, que no fundo para a pessoa poder entender, dar sentido à crise que está a viver naquele momento e englobá-la no seu projeto maior. Quando falo em crise, deixe-me pegar por aí, as pessoas que procuram o astrólogo têm sempre qualquer momento menos bom da vida para resolver ou tentar resolver? Em geral, sim. Em geral, sim. Porque vamos supor que eu chego de manhã ao meu esquentador, ligo para ir tomar banho. E todos os dias ele funciona. Tudo bem. Há um dia que eu chego e ele não funciona. Ou falta o gás, ou está avariado. Então nós temos que resolver aquele problema. Só que isso não vai pôr em causa a minha vida. Ou se chama ao técnico, ou vai-se buscar gás, ou toma-se banho de água fria. Mas há momentos da nossa vida em que acontecem essas situações para as quais nós não temos resposta com a experiência que já trazemos do passado. Então, nesse momento, as pessoas que têm menos percepção espiritual, que têm uma visão menos abrangente da vida, vão exatamente à procura de respostas para essa crise. E aí o astrólogo pode ajudar, porque dá exatamente sentido à crise. Quer dizer que, normalmente, quando tudo corre de feição na vida das pessoas, enfim, elas não procuram isso? Em geral, sim, mas não, cada vez há mais pessoas que não vão só nesses momentos de crise. As pessoas vão exatamente, às vezes, porque estão no impasse, porque querem também por situações positivas, porque nós, já agora, eu tanto posso entrar em crise porque acontece uma experiência que eu tenho medo e não sei onde, que é desagradável, que a vida tira-me o chão, onde eu assentei toda a minha segurança, como posso entrar em crise, porque de repente a vida me abre portas e me faz propostas que eu também não sei onde vão levar. Extremamente aliciantes que convém ter uma base. Eu queria acrescentar que a maior parte das vezes as pessoas vêm procurar sentido para o seu sofrimento. Ou seja, elas são postas perante situações da vida a que elas não dão sentido, que elas acham que é injusto, ou que não sabem resolver, ou que é demasiado doloroso e que elas não estão à espera, e elas vêm pedir que se lhes explique como gerir aquela situação, como transformar uma coisa dolorosa numa coisa positiva, numa coisa com significado, em algo que não as vai fazer revoltar, mas que vai permitir-lhes que elas aceitem. Voltamos a tal auxiliar do autoconhecimento. Exatamente. E, portanto, e ao mesmo tempo que não reajam mal, porque a pessoa pode julgar que está a reagir bem a uma crise, dizendo não ao que está a acontecer. E se ela diz não, a crise aumenta, porque ela está a dizer não à vida.
porque as crises são, de algum modo, a experiência que a vida nos põe naquele momento. E se nós aprendermos, e se as pessoas aprenderem que elas têm que dizer sim a tudo o que lhes acontece, porque se a gente atrai uma experiência, ela pertence-nos, ela corresponde exatamente à forma como as nossas energias e a nossa vibração foi buscar, digamos, a resposta do mundo exterior, então esse sim vai permitir gerir a crise sem grande conflito e com muito mais entendimento. Isso, obviamente, que é algo que o astrólogo deve e pode explicar. Ele pode explicar. O astrólogo tem que se munir, ainda há pouco, e pegando talvez na ideia de que algumas informações são previamente recolhidas, o astrólogo tem que se munir de algumas informações. Exato. E todas elas são concisas. Há uma que, enfim, me faz sempre alguma questão e que eu penso que faz questão também ao problema a alguns astrólogos, que é a hora precisa que as pessoas nasceram. Raramente se consegue, raramente, quando digo raramente não sei se estou a exagerar, mas há alguma dificuldade de toda a gente saber precisa, a hora precisa. Mas hoje em dia que grau de precisão é que convém ter? Da hora que se nasceu, do minuto? O grau de precisão que convém ter é o exato. É o exato, não é? Mas qualquer coisa perto do exato, às vezes um quarto de hora, meia hora, consegue-se chegar lá para determinados acontecimentos da vida em que... Agora, se a pessoa diz, olha, não sei se nascia às 9, se nascia ao meio-dia... Já é uma diferença. A única coisa que se pode fazer é o tema para esse dia. Faz-se para o meio-dia, mas não, há todo um leque de informação que deixa de estar ao nosso alcance. Que outro tipo de informações é que, sim, ia complementar? Portanto, quanto mais exata for a hora, melhor. Mas nós temos técnicas também de correção da hora. Claro, como a Helena dizia, se a pessoa der uma hora completamente diferente, claro que nós vamos estar a interpretar o horóscopo. Há uma parte com que a pessoa se vai identificar e há outra parte que a pessoa, se calhar, não se identifica ou fica ali. E, sobretudo, em termos de datas, dos tais momentos, varia mais. Mas se a diferença for meia hora, 15 minutos, uma hora, rapidamente a gente identifica, faz a correção, exatamente, só que tem que se recorrer a 2 ou 3 perguntas que tem que se fazer à pessoa. Porque, vamos supor, se o planeta está a passar aqui no ascendente, provoca um determinado acontecimento. Então, se eu vou prever para aquele horóscopo, o acontecimento dá-me em setembro. Se a pessoa me diz que foi em dezembro, eu vou acertar o horóscopo para aquele momento. Então, se a gente já tem dúvida na hora, convém fazer algumas perguntas para acertar. No meu caso concreto, se a pessoa, por exemplo, no meu caso concreto, os meus pais disseram que eu nasci às 7, e é esses registros que tenho. Claro, como a gente lida com o nosso horóscopo diariamente, já o corrigi, nasci às 7 e 8, mas num cliente habitual, 8 minutos também pode não fazer grande diferença. Ias complementar? Não, numa consulta realmente 8 minutos não faz muita diferença, porque uma consulta não chega para dizer 1 milavos do que está ali naquele símbolo e acontece exatamente o contrário, as pessoas chegarem à consulta, olharem para um mapa e acharem estranha a informação que sai dali. E é pouquíssima, porque uma pessoa não tem tempo. Porque uma primeira abordagem, eu penso que uma consulta de astrologia não é suficiente, é suficiente em algumas circunstâncias, mas as pessoas acabam por voltar, porque há sempre outras respostas que estão, e que estão lá continuamente. Esta é a ideia, enfim, e as respostas que estão lá continuamente levam-me a colocar uma outra questão, que é da astrologia esotérica. O que é isto, a astrologia esotérica? Enfim, é a leitura daquilo que está por trás, da simbologia permanente, o oculto. Em astrologia esotérica temos de falar em dimensão esotérica e exotérica, ou seja, um dos equívocos, eu volto sempre ao mesmo, porque foi no fundo toda a atenção que eu vivi toda a vida com a sociedade em que eu nasci, é a cultura estar virada, por assim dizer, para o exterior. Ou seja, a razão de viver e o sentido da vida, as pessoas esperam que venha de fora para dentro. Isto é exotérico, ex quer dizer de fora. Portanto, o mundo exterior, o mundo visível, o mundo dos sentidos é a realidade. E para lá disso não há realidade. Ora, o que é que acontece? Nós estamos pelo menos em 2 dimensões, nós estamos em múltiplas dimensões, mas pelo menos 2. Ou seja, uma dimensão visível e uma dimensão invisível. Ou seja, há sempre um reverso oculto significativo por trás daquilo que se vê. Ou seja, as coisas não são apenas o que parecem. Ora, essa dimensão, ou seja, elas são uma intenção que está por trás daquilo que elas parecem. Ora, essa dimensão oculta, invisível, inteligente, que é, no fundo, a intenção
criadora do próprio universo, é que nós podemos chamar a dimensão esotérica do mundo, não é? Portanto, a astrologia, eu tenho uma opinião, é que toda a astrologia é esotérica. Não há astrologia que não seja esotérica. Porque exatamente ela revela sempre a dimensão oculta, não é? Portanto, esta coisa de dizerem astrologia esotérica, esotérica. Agora, há uma astrologia mais virada para um aspecto psicanalítico, não é? Para um aspecto de relação da pessoa com os seus problemas psíquicos e com o mundo exterior. Poderíamos chamar-lhe, eventualmente, mais esotérica. E depois há a astrologia do autoconhecimento e do sentido da vida e da nossa relação com o propósito cósmico divino. Então, essa astrologia é francamente esotérica. E essa está ligada àquilo que vulgarmente se chama, que as pessoas também têm pouco conhecimento, a ciência esotérica. A ciência esotérica é a ciência que nos ensina exatamente a dimensão oculta e o propósito da vida e do mundo, não é? Portanto, a astrologia esotérica, ela vai buscar as suas fundações a essa ciência esotérica. Por isso é que muitas vezes perguntam-me se a astrologia é uma ciência, e eu costumo dizer que a astrologia é uma linguagem reveladora de uma ciência que está por trás dela, que é a ciência esotérica. Que ordem ou que desordem é esta? Mas que ordem, sobretudo, é esta que está no universo? Ou há muita desordem também? Eu diria que caminhamos da desordem para a ordem, não é? Como a Maria Flávia costuma dizer, do caos para o cosmos. Mas vimos da ordem também e da unidade. Não é? Eu penso que nós vimos todos no mesmo sítio, vamos todos para o mesmo sítio e estamos todos em etapas diferentes do caminho. E então, a ordem nasce dessa desordem, mas o universo está, eu costumo dizer a brincar, que se houvesse um signo para o universo inteiro, era o signo da balança, porque quer na vida pessoal, quer no planeta, quer ao nível cósmico, o universo nunca permite que o desequilíbrio vá a um ponto de destruição, ou seja, as coisas chegam a um ponto de desequilíbrio e ele próprio obriga a reequilibrar. Por isso é que uma autorregulação. Há uma autorregulação. É por isso que, por exemplo, a Idade Média levou ao exagero a falta de racionalidade e toda aquela passionalidade e violência, e depois teve que vir os séculos a seguir, exatamente, que depois também desequilibram para o outro lado, em termos de racionalismo, e que viram as costas à tal dimensão interior. E na nossa vida é a mesma coisa. Se eu começar a viver a minha vida toda a partir do exterior e não der atenção aos meus sentimentos, à minha intuição, à minha paz, a não me alimentar emocionalmente, claro que essa mesma vida do exterior vai-me devolver outra vez ao interior. Ou porque me provoca um acidente que me paralisa, ou porque me mete numa cama em casa sem me poder levantar. Portanto, o desequilíbrio no sentido da destruição nunca se instala. Portanto, digamos que vivemos num equilíbrio instável e num desequilíbrio estável. Eu posso acrescentar que a ciência esotérica ensina que a evolução do ser humano sobre o planeta se processa através do quarto raio da criação. Há 7 raios que sustentam o mundo, e o quarto raio da criação é exatamente a harmonia através do conflito. Portanto, o universo é conflitual, no sentido que é dual, é polarizado, e algo falta ao universo, senão não havia movimento, e nós temos que harmonizar o conflito. Ou seja, encontrar uma síntese para aquele conflito. E a astrologia, eu diria que ela é a linguagem de harmonização dos conflitos, porque ela está sempre a ver como é que se resolve uma quadratura, como é que se resolve uma oposição. Portanto, é uma linguagem que está sempre a tentar encontrar uma terceira via, que é a via que vai unificar algo que à partida dividiu, ou está dividido. Porque, no fundo, o exterior é um espelho do nosso interior. Porque uma pessoa que vai a uma consulta, basicamente, conta-nos o que se está a passar na vida dela, se é com o marido, se é com o patrão, se é o emprego. Portanto, isso é uma situação exterior. Agora, o que nós fazemos é remetê-la para o interior e perceber que se ela não muda cá dentro, não pode mudar a realidade exterior cá fora. E isso pode ser uma mais-valia, até na análise de nós percebermos, segundo o exterior, segundo a nossa vida cá fora, o que é que temos que trabalhar dentro, ou o que é que podemos mudar dentro para realmente mudarmos. Normalmente, a tendência é, não, eu não gosto disto, eu quero mudar isto. E as pessoas não percebem que a mudança começa nelas próprias. Eu queria acrescentar só que o que a Helena está a dizer é uma lei taoísta do mundo, uma lei energética, vibratória, portanto, que ensina que toda a frequência de vibração atrai por ressonância frequência de vibração complementar.
pode ser consonante ou dissonante. Ou seja, eu projeto uma onda no mundo, eu estou sempre a projetar ondas mentais, emocionais, etc. E essa onda vai atrair uma resposta do mundo exterior. E, portanto, se a onda for negativa, o mundo exterior começa a ser negativo para mim. Se eu estiver em ordem, eu crio ordem cá fora. Se eu estiver em desordem, eu crio conflito e crio desentendimento. Se eu for violenta, eu atraio violência. Se eu for pacífica, eu tranquilizo o mundo. Eu percebo, centrando em si e pensando, porque cada pessoa que está à volta é um centro de acontecimentos também. Exatamente, mas nós podemos entrar em empatia ou em antipatia. Há pessoas que me podem ouvir e dizer não me interessa nada aquela senhora, porque as pessoas não estão nessa via de consciência, não é? Ou podem ficar fascinadas e dizer ela está a falar para a minha alma, eu percebo muito bem o que ela está a dizer. Isto são ondas, são vibrações, o universo é energia, tudo é energia. E é nesse sentido, portanto, o que eu quero dizer é que o que a Helena diz e que é muito certo, mas parece ser, digamos, pode parecer ser uma ideia, enfim, que não tem muita base, mas tem realmente uma base científica e energética, que é exatamente a tal lei que faz com que, se eu cantar o Mi para aquela parede, o que é que a parede me devolve? Se houver uma câmara de eco, devolve-me o Mi, não me devolve nem o Si, nem o Ré, nem o Dó. Ou seja, toda a nossa vida é assim. Nós estamos sempre a emitir notas e a receber ecos. E os ecos são a vibração das notas que nós emitimos, não é? Vamos continuar a conversar daqui a pouco. Vamos fazer então agora uma pequena pausa. Depois saímos para um breve intervalo. Já voltamos. Até já. Estamos de volta então para a segunda parte desta última edição do Pôr do Sol, ao fim de 4 anos na sua companhia, e hoje continuamos a falar neste segundo tempo de astrologia. Para tanto, volto a lembrar quem são os nossos convidados: Maria Flávia Monserrat, José Augusto e Helena Sofia. Eu tenho, enfim, temos cumprido já um primeiro tempo de conversa. Tenho também uma linha disponível, uma linha verde gratuita, 800-200-071, 800-200-071, caso queira entrar em contacto connosco e colocar alguma questão aos nossos convidados. João Augusto, eu vou pegar, enfim, na sua intervenção, numa intervenção para esta segunda parte, precisamente no sentido de que esta é a última edição do Pôr do Sol, e eu penso que antes de entrar no programa, foi ver como é que se podia fazer a leitura dos astros. Sim, acontece que, assim como nós fazemos um horóscopo para uma pessoa, que no fundo não é mais do que uma carta que nos mostra como está o céu daquele momento visto daquele local em que a pessoa nasce, pode-se fazer também para qualquer acontecimento. Uma inauguração, um programa de televisão, uma empresa, um país, tudo aquilo que nasce, no fundo, pode ter o seu horóscopo. Mas neste caso é um programa de televisão, E certo? neste caso é um programa de televisão. Tudo o que nasce morre. E tudo o que nasce morre e continua a viver, mas isso é outra conversa. É outro ciclo. É outro ciclo, exatamente, ou noutro nível. Certo. Mas a este nível físico, claro, tudo o que nasce cresce. Aliás, como qualquer pessoa percebe, até pelo ciclo da Lua e do Sol no céu, mesmo que não tenha conhecimentos de astrologia, percebe que há um ciclo, há a Lua nova que vai crescendo, chega à Lua cheia, vai minguando, portanto, é isto. Acontece com todas as formas vivas. E, portanto, um programa de televisão também pode ter o seu horóscopo. Eu lembro que já uma vez estive aqui a falar convosco e, curiosamente, tivemos a interpretar o horóscopo do programa, que se chama Pôr do Sol e que tinha o Sol naquilo que nós chamamos a casa 7 conjunto ao descendente, que é exatamente o ponto onde se põe o Sol. E agora... Portanto, estava na hora certa. Sim, portanto, é um programa adequado ao momento. E o nome que encontraram, etc. E agora, antes de vir, só por curiosidade, fui fazer o horóscopo deste programa, concretamente. E não sabendo que era o último ou já sabia? Já sabia que era o último, mas não fui ver por isso. Fui ver para ver como é que as coisas passavam. E como já me tinham dito que era o último, achei logo curioso, porque é um horóscopo que tem exatamente o ascendente em Escorpião. Escorpião é um signo exatamente da transformação, da morte e da regeneração. Tem o Sol, que é a energia vital e a energia principal do programa, conjunto ao Saturno. Saturno é o planeta do tempo, portanto marca o fim das coisas e o tempo das coisas. E essa conjunção Sol-Saturno estava na casa 8, que é também a casa que corresponde ao Escorpião, ou seja, a casa das mortes e da regeneração, portanto, onde as coisas acabam e começam. E achei curioso, não é? Porque... Pois, Saturno-Sol é o fim de um ciclo, é a proposta de um novo ciclo e o fim de um ciclo. E se é na casa da morte é porque é um ciclo que acaba, não é? Que está a acabar. É isso mesmo. E quer dizer que as pessoas que, por exemplo, fazem este programa vão fazer a seguir, quer dizer que terá que ter outro nível ou outra profundidade. Ou terá que ser algo que venha como consequência da experiência deste. Da experiência deste, também, nesse sentido. Há planetas determinantes?
Todos são. Com mais importância que outros. É difícil porque tudo tem a ver com tudo, no fundo, tudo faz parte, tudo tem uma função. Neste caso, os planetas, eles têm funções psíquicas dentro de nós, não é? O Sol é a consciência, a Lua é o nosso vazio emocional, é o inconsciente, Mercúrio é a nossa mente analítica, Vênus é o nosso potencial amoroso e a capacidade de valorizar, Marte é o desejo. Portanto, tudo tem funções psíquicas. Se tirar há um vazio que desequilibra o resto, não é? Porque há um todo, não é? O universo é sistémico, ou seja, ele é um todo composto de partes que interagem para que o sistema seja vivo e equilibrado. Portanto, se tira uma parte ao todo, o sistema desequilibra, não é? Portanto, não se pode dizer que há uns mais importantes. Eles têm funções diferentes, não é? Nós estamos a falar, enfim, contamos com a vossa presença na Madeira, tudo a pretexto do ciclo de conferências que acontecerá nos dias 27, 28 e 29. Portanto, estamos bem sobre a altura, sobre a data. E daqui a pouco, talvez, se acharem por bem, poderemos antecipar de alguma maneira alguns dos pontos da conferência, enfim, com algumas frases-chave que aqui encerram algumas ideias. Mas ainda assim, numa leitura cruzada que fiz sobre o assunto, deparei com uma expressão de astrologia humanista, enfim, situando o homem na relação destas forças cósmicas. A astrologia, que olhar é este? A astrologia geocêntrica, no fundo, ela vê o universo do ponto de vista da Terra. E é humanista no sentido que ela vê o universo do ponto de vista do ser humano, sobre a Terra, não é? Portanto, e ao mesmo tempo, há uma outra palavra, ela é transpessoal, na medida em que vê o homem e tudo aquilo que o transcende, mas ao mesmo tempo que o integra. Portanto, toda a astrologia, ela é feita em função, digamos, esta astrologia, porque há outra astrologia. Pode haver uma astrologia sideral, uma astrologia ligada, digamos, à evolução dos sistemas, à evolução do próprio sistema solar, que é uma astrologia vista do Sol, não é? E que dá as grandes eras. Portanto, as eras são perspectivas astrológicas vistas como sequência evolutiva do movimento do próprio sistema solar. Não é o caso desta astrologia que analisa a relação da Terra no zodíaco, na sua relação com o Sol, e do homem sobre a Terra, na sua relação também com todo esse jogo de forças. Não é? Portanto, daí ela ser humanista. Daí ser humanista. Já há pouco, enfim, percebemos que a astrologia é um auxiliar do autoconhecimento, que não prevê o futuro, porque o futuro vai-se fazendo a cada momento que passa, mas ainda assim dá alguns indicadores, enfim, indica percursos e objetivos a atingir. Essa é uma das linhas importantes para alguns espectadores que só agora tomaram contacto connosco. Sim, portanto, não prevê o futuro em termos de acontecimentos concretos, mas prevê realmente as linhas evolutivas. Não é? E o jogo de forças que o futuro nos pode trazer. E, portanto, o jogo de forças que a cada momento nos traz e, portanto, a crise que ela nos vai provocar. Crise, para mim, a palavra crise quer dizer, no fundo, a crise é um momento em que uma coisa deixa de ser o que é para passar a ser outra coisa. Portanto, é um momento em que eu tenho que tomar uma decisão. Não tem que ter uma carga negativa. Exatamente. E nós estamos sempre a tomar decisões. Tenho sede, bebo água ou continuo a falar consigo. Permanentemente nós estamos a fazer escolhas. Só que há umas que vamos fazendo que não são tão importantes e outras que nos condicionam ou abrem portas completamente diferentes em termos da vida. Portanto, nesse sentido, a astrologia, como nos integra no sistema maior, que neste caso é o sistema solar, e no percurso da humanidade e de um país, e etc., claro que ela vai, é como se fosse um holofote que vai um bocadinho à frente a ver. E então aí eu vejo o meu caminho, vejo onde posso chegar e é muito engraçado. E, por exemplo, no meu caso deu-se isso, quando fui a primeira vez à consulta com Maria Flávia, e noto isso nas pessoas que vão à consulta diariamente, muitas vezes nós revelamos potenciais que a pessoa tem, em termos criativos, em termos amorosos, em termos humanos. Tinham escapado. Que a pessoa, nem fazia como se a pessoa não acreditasse naquilo, porque a pessoa está-se a ver com aquilo que ela é. E aquilo que ela é está a ser a mera consequência desse passado. Então, de repente, quando as coisas começam a abrir e a acontecer, a pessoa, de repente, é que vai percebendo. Se calhar o senhor, quando era mais jovem, se calhar não queria ser locutor de televisão, ou nunca lhe passou pela cabeça. Não passava pela cabeça. Portanto, há propostas que vão surgindo e situações que... Mas agora, acaba por ser uma sequência lógica do trabalho que eu sempre tive. Mas, por exemplo, imagino que um astrólogo, se calhar quando tinha 20 ou 25 anos, podia-lhe dizer, falar do seu trabalho de comunicação, etc. E se a pessoa ainda não está virada para ali, não dá muita importância àquilo. Mas quando as propostas começam a acontecer, a pessoa já tem uma informação que a ajuda a decidir melhor.
Quando ias complementar com alguma ideia? Não, e há pouco ainda em relação à questão do repetir, é um pouco como na escola. Se eu estiver no 5º ano e não aprender a lição, não passo para o 6º. Portanto, se eu estou permanentemente a atrair uma situação, uma crise na minha vida que é idêntica a uma anterior, é porque eu ainda não aprendi uma lição que está ali para aprender. E a tendência normalmente das pessoas é dizerem, não, eu já não quero viver isto, quando não passam, ou seja, não se passa também de classe. E há o livre-arbítrio, eu posso ir para a escola, eu posso estudar e passar, ou posso ir para a escola e não estudar, não passar. Portanto, eu penso que há aqui uma analogia com a vida um pouco idêntica. Quando as pessoas pegam nos jornais, ou muitas pessoas pegam nos jornais diariamente para ver, enfim, o signo, para ver o horóscopo, que consistência... Aquilo que vem nos se jornais pode dar? não é astrologia. Pois, por isso é que eu pergunto. Que consistência, mas buscam ali alguma informação. Uns por curiosidade, outros nem tanto, outros com, enfim, compram 2 ou 3 diferentes para ver se coincide, o que é que coincide. Aquilo não faz sentido, não faz sentido. E eu acho mesmo Não há dados que possam justificar aquele tipo de previsões. Um astrólogo sério sabe que aquilo não é possível, não é possível. Agora, eu acho que o importante no facto das pessoas consultarem a astrologia dos jornais não é o que lá vão ver, é o facto de eles irem consultar. É o facto de, dentro de cada ser humano, haver uma espécie de sabedoria inconsciente, que eles não assumem, se calhar, totalmente, de que realmente nós estamos ligados ao universo e que os astros têm como revelar-nos quem nós somos. Então as pessoas vão lá. Só que depois o que vão buscar é que não está à altura. Mas o elas irem é que é interessante como fenómeno. Percebo a sua interpretação. E basta ver que os signos astrológicos são 12, o zodíaco tem 12 signos, nós somos bilhões e bilhões de pessoas e ninguém é igual. Portanto, é óbvio que não podem buscar. Não pode ser tão abrangente assim. Muito boa tarde. Temos um espectador ou espectadora na linha. Muito boa tarde. Boa tarde, boa tarde, Carvalho, como boa vai? tarde aos convidados e boa tarde a toda a equipa. Eu realmente comecei a ouvir o programa a partir das 7 horas. Pois, eu imaginei que sim, por isso é que... Exato. Por isso é que recuperei 2 ou 3 ideias. Eu dizer que é o último programa. Eu tenho visto realmente o programa em repetição. E hoje, de facto, coincidência, cheguei a casa a esta hora e ouvi e fiquei assim, pensei que realmente havia mais uns dias de programa, principalmente amanhã, sexta-feira. Haverá um compacto. Enfim, mas isso é outra questão. A sua questão, qual é? Eu queria realmente, primeiro, felicitar o programa, queria felicitar toda a equipa. Muito obrigado. Somos muitos que estão ali escondidos atrás das câmaras e noutros patamares da edição. Nomeadamente a produção, realmente a Natureza Mais, onde fez um trabalho excelente ao longo destes 4 anos, surpreendendo-nos todos os dias, realmente um programa que foi uma verdadeira surpresa, dando voz aos nossos artistas, à nossa cultura, realmente divulgando tudo o que de bom se faz na Madeira. Eu acho que foi um programa que, quando se fala de serviço público, o Pôr do Sol foi um programa de serviço público. Encarnou esse espírito. Há um bocadinho ouvi dizerem que o programa que morre e depois que é realmente uma renovação. Eu acho que o Pôr do Sol não irá morrer na nossa mente, porque realmente toda a gente se lembra do Pôr do Sol. E conheço pessoas, aliás, todos os níveis sociais, que viram o programa quase todos os dias. Quando não viam, no dia viam a repetição. Não temos estudos de audiência, mas temos pelo menos esse reflexo que acaba por ser um indicador. Exatamente. Eu agradeço muito as suas palavras e, de resto, toda a equipa está a ouvir. Tem alguma questão que queira pôr diretamente aos nossos convidados hoje? Eu vou fazer uma pergunta, mas primeiro queria felicitar toda a equipa, o Sr. Zé Carvalho, a Dona Helena Borges, não podemos esquecê-la, com a sua sensibilidade e simpatia, o Marco Ferreira, sempre educado na recepção das chamadas, a Teresa Maidon, realmente pelo trabalho excelente que fez durante estes 4 anos, mas toda a equipa que está nos bastidores. E queria fazer agora uma pergunta aos convidados, que eu conheço pessoas que acabam por sofrer imenso na vida e dizem que têm pouca sorte, que atraem realmente a infelicidade. Eu não ouvi a primeira parte, mas queria perguntar se há uma predisposição para a energia negativa, porque realmente há pessoas que dizem que não têm sorte com os amigos, com os amores, com os filhos, e que sofrem imenso. E nós notamos que essas pessoas têm uma energia negativa, e quando nós estamos em contacto com essas pessoas, nós sentimos essa energia negativa. Sentimos mal até, há ali qualquer coisa que não funciona bem. E muitas vezes ficamos a pensar se o problema é nosso, que não entendemos as pessoas, não estamos com empatia e em sintonia com essas pessoas, ou se realmente são essas pessoas que nos afetam com essa energia negativa. O que é que se passa? E também queria fazer mais uma pergunta. Podemos realmente, há credibilidade nas previsões astrológicas, por exemplo, para 2003, nas revistas, uma vez que cada pessoa tem a sua personalidade, enquanto tem estava a sua carta astrológica?
É um facto. Enquanto estava a discar o número de telefone que utilizou, estávamos precisamente a falar nisso e a Maria Flávia estava precisamente a dizer que não há consistência, enfim, nessas previsões, se eu posso usar as suas palavras e as suas ideias. Enfim, a leitura positiva que a Maria Flávia fez foi no sentido de que o que é positivo é que as pessoas vão à procura de alguma informação, sabendo que, ou tendo a noção, ou a sensação de que há mais não qualquer coisa. Não é nos jornais não é? E tem que ir buscar realmente quem as possa ensinar. Não é? Já Augusto disse então que somos bilhões, que não podemos, cada pessoa é um caso, não podemos acertar todos pelo mesmo diapasão, não é? Assim como as louras não são burras, ou pelo menos todas, as pessoas não têm não são daquela maneira só porque... Enfim, a matriz não é igual para toda a gente. Respondendo à primeira questão da nossa convidada, então, das pessoas que têm uma predisposição e, enfim, não, parece que têm uma eu penso que não se pode responder a isso sem introduzir uma noção que é muito pouco ainda, talvez, aceite ou conhecida do público, que é a noção de karma e de lei do karma. A lei do karma é uma lei eterna que nos diz que toda a ação provoca uma reação da mesma qualidade vibratória nesta ou noutra vida. Ora, o que é que acontece? Nós há pessoas que trazem karmas muito pesados. Portanto, para analisar o que ela está a perguntar, nós temos que acreditar ou saber que realmente nós andamos aqui há muitas, muitas vidas a viver o projeto que é o nosso projeto de ascensão, digamos, da Terra para o Céu. E, obviamente, que há temas muito mais pesados que outros. Há pessoas que vêm com karmas muito mais pesados, ou seja, tiveram vidas no passado muito mais difíceis ou dolorosas, ou fizeram algo que realmente foi negativo, e elas agora trazem as consequências disso. Eu posso afirmar isto com toda a segurança, uma vez que eu também faço terapias de regressões há muitos anos, e que as regressões, os sítios às vezes terríveis onde as pessoas vão parar, correspondem rigorosamente aos aspectos, digamos, que o tema revela sem revelar, porque eu costumo dizer, só se o astrólogo for vidente é que ele percebe porque é que há ali uma Vênus na casa 8 ou porque é que há um Marte que está encapsulado, fechado na casa 12, que são as casas da memória. Portanto, o astrólogo não pode perceber o que é que vem de trás, mas faz-se uma regressão e a pessoa vai rigorosamente ao passado, ver, por exemplo, que praticou um crime ou porque foi presa e morreu revoltada, e de repente todos esses aspectos do passado estão ali todos. Portanto, nós realmente... E há uma energia que, como dizia a espectadora, parece atrair só... Não, o problema é que se a pessoa está condicionada pelos aspectos negativos do passado, obviamente que ela vem resolvê-los, ela não vem ficar presa a eles. Mas enquanto não os resolve, ela vai atrair experiências dolorosas que são como que o retorno daquilo que ela fez, ou daquilo que ela não fez, ou da situação em que ela foi cobarde, por exemplo. E, portanto, ela tem que sofrer as consequências. Mas não é um castigo, é uma consequência energética. É a tal história, se eu canto o Mi, eu recebo o Mi. Posso receber desta vida ou de outra vida. Se eu der uma nota desafinada noutra vida, se eu fizer mal a alguém, obviamente que alguém me vai fazer mal nesta vida. Isto é uma lei implacável e as pessoas não acreditam nela, ou seja, julgam que andam aí à toa a fazer as coisas mais inacreditáveis sem ter retorno. Obviamente que vão ter retorno, nesta ou noutra vida, como diz a lei. E esse retorno vem sempre. E ainda bem que vem, que é para as pessoas se libertarem exatamente daquela situação e criarem horizontes mais livres e mais dinâmicos e mais expansivos depois de terem cumprido essa dimensão inexorável do seu destino. E já agora, se me permite, sim. E assim como dizíamos há pouco, que o astrólogo pode dar sentido àquela crise daquele momento, claro que também pode dar sentido a toda aquela encarnação. Porque quando nós olhamos para o horóscopo, pegamos na hora de nascimento, fazemos aquela carta, aquele tema, e revelamos como é que foi a infância, como é que é o pai, como é que foi a mãe. Ou seja, antes do pai ter feito aquilo e a mãe ter acontecido e as circunstâncias terem sido desta e daquela maneira, já há lá um projeto que já tem que vir de um sítio qualquer. Portanto, que revela exatamente esse passado em termos de outras vidas. Eu posso acrescentar qualquer coisa. É assim, uma pessoa que se suicida, por exemplo, ela traz Urano, que é o planeta da liberdade, na casa 8, que é a casa exatamente da morte e da regeneração. Ela tem que vir nesta vida regenerar o conceito de liberdade. Porquê? Porque ela usou a liberdade mal, ela usou a liberdade para destruir o seu próprio projeto e não soube aceitar vivê-lo. Obviamente que ela vai sofrer as consequências numa vida seguinte e ela vai se sentir presa durante muito tempo e prisioneira exatamente de um ato que ela praticou até ao dia em que ela se pacificar com a vida e conseguir libertar-se e perceber que a liberdade começa pela aceitação incondicional da vida, não é? Vamos então centrar atenções, enfim, nos minutos que nos faltam, cerca de 4 minutos e qualquer coisa que temos para conversar, no programa do ciclo de conferências que vai dar-se portanto, começando amanhã,
Perdão, amanhã sexta-feira, sábado e domingo, aqui no Funchal. Sexta-feira, o homem entre o céu e a terra. Quer antecipar 2 ou 3 linhas de força para percebermos? A conferência da manhã vai ser uma abordagem exatamente ao universo e uma abordagem histórica a tudo o que desencadeou este estado cultural redutor e materialista do século passado, onde nós todos nascemos, e ao mesmo tempo porque é que surgiu a astrologia nesse mesmo século. Surgiu no sentido que ela sempre existiu, mas agora houve um ressurgimento, exatamente para vir ao encontro de uma nova visão do mundo que vai permitir salvar, e eu acredito que é mesmo salvar o homem da sua visão redutora e devolver-lhe a sua verdadeira dimensão. Portanto, amanhã vai ser a explicação de porque é que a astrologia aconteceu, e o que é que está para trás e, de algum modo, o que é que está para a frente, o que é que ela propõe como evolução da humanidade e como evolução do ser humano. Depois, no sábado de manhã... No sábado, a entrada de Urano em Peixes e o seu apelo de evolução. Essa é que é no sábado? Essa não é no domingo? Eu estava a pensar que essa é? No sábado. Então, mas, enfim, para nós aqui pouco importa inverter os dias. A entrada de Urano em Peixe, Urano é o planeta da ordem cósmica, é um planeta com uma vibração poderosíssima, com uma alta frequência, que nós identificamos com a intenção inteligente que suporta os ciclos do cosmos e do universo, e ao mudar de signo, obviamente que ele ao mesmo tempo identifica-se com o apelo de liberdade. Quando ele muda de signo, ele vem propor a liberdade num outro tipo de qualidade vibratória. Cada signo define uma qualidade energética, não é? Portanto, ele estava em Aquário, que era o seu signo, e ele vinha propor, ou veio propor nestes últimos anos, uma revolução de mentalidade. Veio dizer que se as pessoas não mudam a maneira de pensar, elas por isso simplesmente não são livres e não vão poder ser livres, nem vão poder criar uma sociedade mais livre. Ao passar para Peixes, que é um signo de dualidade sentimental e de água, a água em astrologia tem a ver com os sentimentos, ele vem dizer que não basta revolucionar a mentalidade, é preciso revolucionar os sentimentos, é preciso pacificar os sentimentos, é preciso que as pessoas trabalhem os seus medos, os seus instintos, as suas violências, as suas paixões, se quiserem ser livres. Não podem ser livres apenas de fora para dentro ou no plano mental, têm que ser livres... Mas é sempre um apelo de verdade ao nível dos sentimentos, não é? Exatamente, de verdade e de liberdade. Digamos que, a partir de agora, se as pessoas nos próximos 7 anos, ele vai estar 7 anos em Peixe, não fizerem um trabalho interior, as pessoas vão se sentir profundamente sufocadas. Ou seja, quando ele age para mostrar onde não está a liberdade, a pessoa tem falta de ar, sente-se sufocada, como se as pessoas quisessem continuar a viver os dramas ou os jogos psicológicos e as manipulações de escorpião que sempre viveram, e agora, quando fazem isso, sentem-se mal, já não podem fazer. Há uma energia que lhes diz que já não é por aí. Deixe-me só fazer um parentezinho. Sim. E é engraçado que, a propósito da pergunta que pôs ao princípio, o que é que leva as pessoas à consulta, e disto que a Maria Flávia está a dizer, desde que o Urano entrou em Peixe, que foi já este ano, em março de 2003, nota-se muito, cada vez mais nas consultas, as pessoas irem exatamente incomodadas e perguntar como é que se podem libertar daquela paixão, daquele desejo, daquele instinto, ou seja, situações sentimentais e psíquicas e emocionais que as pessoas sentem. É como se, de repente, as pessoas percebessem que realmente, se não se libertarem daquele drama emocional, não podem ser livres, já vêm muito com essas questões. Digamos que a vibração dos planetas lentos, e o Urano é um planeta lento, não é? Urano, Neptuno e Plutão, e elas agem sobre o inconsciente coletivo das massas. Portanto, as pessoas não sabem bem porque é que estão a sentir aquilo, mas estão a sentir aquilo. E são essas energias que fazem evoluir o mundo, e evoluir as civilizações e evoluir as sociedades. Não é por acaso, não é? Há jogos cósmicos de energias que empurram, por assim dizer, a evolução da humanidade para a frente. E tem a ver com as energias destes planetas. Finalmente, a taça e a espada. A taça e a espada. Foi uma conferência que eu dei em Lisboa e que eu acho, e tenho o prazer de repetir aqui, tem a ver com uma noção que as pessoas sabem muito pouco, eu própria sabia muito pouco, das antigas civilizações matriarcais, que na realidade existiram e que depois foram ultrapassadas por civilizações patriarcais e masculinas, e nesse conceito nós estamos... Cuja tónica temos ainda nos dias de hoje. Exatamente. E aí eu associei a lenda do Rei Artur, porque o Rei Artur é uma figura mítica, de facto extraordinária. Ele procurou unir o feminino ao masculino,
com a história das sacerdotisas, não é? Ele tentava ir buscar a sabedoria feminina ancestral e unir ao poder da Igreja, que nessa altura era um poder masculino, prepotente, poderoso, não é? E ao mesmo tempo procurar a taça, que é o símbolo exatamente da união do feminino e do masculino. A taça é a receptividade e digamos, o espírito que baixa na taça é o poder yang, é o poder criativo do mundo, não é? E, portanto, ele é muito essa figura que tentou, num tempo onde ainda não era possível, fazer a união do masculino e do feminino. E para chegar à conclusão que agora é o momento em que isso é possível. Em que já não pode haver mais sociedades masculinas, nem sociedades femininas, mas terá que haver uma sociedade em que os seres humanos assumem o seu lado feminino e o seu lado masculino e vão poder criar um mundo mais sensível e mais inteligente e mais em harmonia com a vida. Eu agradeço imenso o facto de terem estado connosco. O nosso tempo escutou-se já há alguns minutos atrás, mas foi muito agradável estar, enfim, na presença dos três convidados. Muito obrigado por terem vindo. Muito obrigada. Vamos sair para um pequeno intervalo. Daqui a pouco voltamos com uma proposta completamente diferente. Até porque vamos ter em estúdio alguém com o nome de Balzac. Até já.